Olá, eu sou Sara Diniz Aguiar, graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais, e meu trabalho se desenvolve majoritariamente na cerâmica, explorando a escultura como contraforma do vazio. Eu vim de Cuiabá, Mato Grosso, para fazer graduação em Minas. Aos 19 anos eu sofri um estupro e ao longo dos 8 anos seguintes eu aguardei o processo da justiça de condenar o meu agressor, e foi durante esse período que eu ingressei na universidade e comecei a iniciação científica junto com a professora doutora Juliana Gutierrez Macedo. A pesquisa é intitulada Mulheres Artistas, Expressão da Violência, e conforme a pesquisa foi se desenvolvendo, meu corpo foi começando a adentrar na minha produção. Essa pesquisa tem início em setembro de 2023 e ela é uma interseção, um registro de uma interseção entre arte, mulher e violência. Como base, como ponto de partida, nós temos o catálogo Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960 a 1985. Esse catálogo ele é homônimo à exposição que aconteceu em 2018 na Pinacoteca de São Paulo, e tanto ele quanto a exposição são organizadas pela Andréa Giunta e a Cecília Fajardo. E a proposta dessa iniciação é identificar pistas no trabalho de 10 artistas mulheres latino-americanas para inspirar novas interpretações e perspectivas de relação entre essas obras com a minha própria produção e com outras artistas também. Foi no contexto das orientações recebidas que eu entrei em contato com o trabalho da Lorena Wolfer, que é uma ativista cultural e pesquisadora mexicana. O trabalho dela aborda questões sociais, em específico a violência de gênero e os direitos das mulheres. As performances e intervenções que ela propõe são de construção coletiva e elas apresentam tanto soluções de enfrentamento formais para a violência de gênero, como denúncias, como denunciar, a quem denunciar, quanto também elas oferecem uma possibilidade coletiva de dar vazão ao que resta em nós dessa violência, A pesquisa dela é enraizada no desejo dela de explorar o corpo e entender como essa violência atravessa nossos corpos. E ela é construída grandemente nos detalhes, na sensibilidade. E foi isso que mais me enganchou nesse trabalho. E é por isso que nós decidimos fazer essa relação entre catálogos. O catálogo da Lorena Wolfer, que nós utilizamos, ele se chama Expuestas, Registros Públicos, e ele faz uma coletânea de 13 trabalhos dela que estão construídos, arrecadando, juntando relatos de várias mulheres. Apesar de ser embasada na pesquisa, ela é construída nos detalhes, na sensibilidade, no cuidado. E ela tem uma fala num trabalho dela que ela faz sobre assassinatos ocorridos na cidade de Juárez, no México, em que ela diz que quando a gente enfrenta problemas sociais, é muito comum colocar isso num lugar distante, como, por exemplo, a violência de gênero, e não olhar, não conseguir confrontar como isso nos atravessa pessoalmente. Ela não é algo que está lá, distante, em outro lugar, É uma coisa cotidiana. E é um desafio entender como o nosso trabalho é atravessado por essas questões, Então, um aspecto que a Lorena destaca no seu trabalho é a importância da gente olhar pessoalmente para a questão e entender como isso atravessa, como a violência atravessa nosso dia a dia. E para isso é importante ressaltar
que a violência de gênero ela não é só uma questão de agressão física, né? Existem muitos campos, né? Tem aspectos psicológicos, morais, sexuais, que se englobam dentro do que é violência e que muitas vezes, por não ter conhecimento dessas possibilidades de tipificação de crime, é que as mulheres não entendem que como a violência tem atravessado, né, a sua vivência. A Lorena, ela escolhe explicitar, né, da onde ela está falando, as questões políticas que estão envolvidas no seu próprio corpo, né, das quais o seu corpo está imbuído. Então ela tem uma foto-performance que chama If She's Mexico, Who Beat Her Up? Então, se ela é um México, quem a bateu? Que é uma performance em que ela aparece, o corpo de uma mulher mexicana em terras estadunidenses, todo ferido. Então, essa escolha que ela faz por explicitar de onde ela fala é o que tem transformado a minha pesquisa, né? Entender que é importante sistematizar e nomear questões sociais que atravessam a nossa produção para poder criar essa rede de diálogo também com outras artistas, estreitar essa demarcação, né, de campo sobre o qual a gente está falando. Olá, eu me chamo Cleiton Rosa, eu sou estudante finalista do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo. A minha pesquisa de iniciação científica tem como título o Desdobramento da Escrita nas Artes Visuais, e ela é uma pesquisa orientada pela professora Aline Dias. Para essa pesquisa em questão eu trago 3 trabalhos para serem analisados, 2 trabalhos da artista Rubiane Maia e um trabalho da artista Mira Schendel. Para Rubiane Maia eu trago para análise um livro chamado Autorretratos em Notas de Rodapé e uma videoperformance chamada Antes que eu esqueça, ambos trabalhos produzidos no ano de 2014. E para Mira Schendel eu trago para análise uma monotipia produzida no ano de 1965. Essa pesquisa ela tem como proposta investigar a relação entre escrita e artes nesses trabalhos e no processo dessas 2 artistas. E para isso acontecer, a gente pensa em alguns eixos conceituais para conduzir de melhor forma a análise destes trabalhos, que são eles as ideias conceituais de deslocamento cotidiano, gesto, escrita fragmentada, escrita e leitura performática. Então, esses eixos conceituais são importantes para elucidar melhor a análise desses trabalhos. E para construir a pesquisa de forma teórica, eu passo por alguns autores, por alguns filósofos, que são eles o Michel Foucault, o Willem Flusser, Ricardo Basbal, Glória Zadua, Denise Pedron. Então, esses teóricos eles são importantes, né, para fundamentar esses eixos conceituais e, por conseguinte, analisar esses trabalhos da melhor forma. A metodologia dessa pesquisa ela parte de um caráter teórico crítico, né, tendo como perspectiva uma pesquisa sobre arte, mas além disso ela também passa por um caráter subjetivo, né, ela tem um teor muito grande subjetivo, onde eu vou partir de uma metodologia sobre arte, que é essa metodologia onde é possível você estar sob efeito de trabalhos artísticos, né? Estar sob efeito de um determinado artista, de um determinado trabalho. Essa metodologia sobre arte, ela foi elaborada pela professora e artista Raquel Stolfi, e ela é fundamental assim, para também conduzir da melhor forma a pesquisa. E a partir dessa metodologia sobre arte,
cria-se então, né, eu procuro criar uma relação de intimidade com essas artistas e com seus trabalhos, né? Ou seja, eu parto de um movimento de realmente trazer esses trabalhos para a minha vida e, a partir disso, analisar eles de forma mais sincera possível, né? Sempre atrelando, enfim, as percepções que eu tenho, as investigações que são criadas, sendo desdobradas também naquilo que eu vivo, naquilo que eu percebo sobre as coisas que me circundam, né? Nesse sentido, a minha pesquisa ela se mostra super significativa no que perpassa essa relação entre arte e escrita, né? Eu trago para análise duas artistas super especiais, tanto para mim quanto para o cenário artístico nacional e internacional, porque a gente parte de um princípio onde essas duas artistas elas vão entender esse gesto de escrever, esse gesto de escrita como um gesto também de fazer arte, né? E como que potências outras são desdobradas quando a escrita ela é elaborada de forma conjunta a outras perspectivas artísticas contemporâneas. Essa pesquisa ainda é uma pesquisa que está em desenvolvimento, né? Então eu acredito que muita coisa ainda pode surgir, né? Muita coisa ainda pode ser pesquisada, analisada e investigada, tanto sobre esses trabalhos quanto sobre essas artistas. Esse texto que eu mandei para a Ampap é um recorte um tanto que pequeno de tudo aquilo que eu já fiz, já pesquisei, já investiguei sobre os trabalhos e sobre os artistas. Enfim, né, apesar de ser uma pesquisa que está em desenvolvimento, é uma pesquisa que, ao mesmo tempo, ela já tomou um corpo muito grande, né? Uma pesquisa que tem várias camadas já. Então, esse texto que eu mandei para a Ampap, ele é um recorte pequeno, né, de tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já, enfim, trabalhei em cima dela. Eu particularmente acho que é uma pesquisa super significativa, né, super bonita, de fato, porque para além de falar sobre essas artistas e esses trabalhos, eu acredito que esteja falando sobre mim também, né? Então, é uma pesquisa bonita. Eu particularmente acho que é uma pesquisa super bonita. Super bonita. Acho que é isso. Bom dia, eu sou Henrique Mendes Adorogói, sou graduando em Artes Visuais pelo Unesp da Barra Funda e trago aqui a comunicação da minha pesquisa de iniciação científica que realizei com apoio da FAPESP, chamada Espaços Digitais, Jogos e Reconstrução do Cotidiano. Essa é uma pesquisa que ela começa antes da IC em si, com diversas coisas que nascem na pandemia, se desenvolvem dentro do grupo de pesquisa GIP, conseguem crescer ainda mais com a possibilidade da SC, que hoje ela levanta caminhos que eu pretendo seguir para um futuro mestrado. E então vou tentar dar esse resumão aqui nesse vídeo. Durante a quarentena, em 2020, eu começo um projeto de reconstruir a Faculdade de Artes da Unesp dentro de um jogo digital. O que começa com uma releitura a partir da minha memória desse local do meu cotidiano, se aprofunda em uma reconstrução completa do campus, que reuniu fotos, registros e relatos de diversas pessoas desse local, tanto estudantes, professores quanto funcionários. Tudo isso colaborou para a criação de um lugar com diversas salas, detalhes e referências das vivências e culturas desse local. Uns meses depois, eu descubro o grupo de pesquisa sobre arte e tecnologia dentro da Unesp, chamado GIP, e entro na linha de pesquisa voltada para jogos, em que fizemos leituras, discussões, produções artísticas e científicas sobre a convergência e os limiares entre jogo e arte. Dentro disso, pude pesquisar e relatar sobre os processos de construção de lugares afetivos, como também sobre o processo de mediação do público com esse tipo de obra. Tudo isso me motiva a ir atrás de fazer uma iniciação científica, e após uns meses de preparo, consigo um aceite pela FAPESP. A minha IC ela começa como uma investigação sobre jogo e arte,
como que os jogos entram na cultura e podem refletir nas artes, e também sobre como ferramentas encontradas na arte contemporânea podem ser aplicadas na linguagem dos jogos e vice-versa. Fazendo trabalho de mediação de oficinas culturais com a Plus VR, de realidade virtual, pude perceber diversas dinâmicas de percepção e locomoção do público com o espaço. Dinâmicas que encontramos também em contextos artísticos, como arte interativa, instalações, land arts ou até performance. Como o nome diz, o foco principal dessa IC foi investigar como que nós se sentimos e nos comportamos dentro de espaços digitais que buscam se assemelhar com lugares familiares do nosso cotidiano. Então, dentro de uma série de leituras e reflexões sobre esse tema, me voltei a pensar em uma produção artística que pudesse trazer essas intenções. Foi uma vontade de criar um jogo arte que trouxesse sentimentos próximos ao que nós sentimos dentro de trens e metrôs de São Paulo. O jogo chamado Baldeação busca ser uma experiência digital que coloca o interator dentro de um complexo emaranhado de estações e metrôs, de estações de trens e metrôs. Um labirinto de concreto, que é preciso se situar nesses espaços e entender sua arquitetura, a fim de planejar seu trajeto para chegar à sua estação de destino. As estações de trens e metrô de São Paulo tendem a ser lugares bem espaçosos, em que você anda muito, você se perde muito, você espera muito. Com a prática, muitos de nós traçamos caminhos mais eficientes dentro dessa jornada diária, pensando em qual estação, em qual escada é melhor descer, qual vagão é melhor entrar e qual o melhor horário para se escolher a fim de chegar de forma mais rápida ou confortável no seu destino. O contraste entre a urgência de se chegar em um local a tempo e o desnorteamento frente a espaços confusos se torna a intenção principal para criar esse jogo. Para isso, o entendimento da arquitetura das estações de São Paulo e como se dá a nossa locomoção dentro delas foi crucial para a poética dessa proposta, tentando misturar dinâmicas de labirinto e level design com a arquitetura brutalista desses espaços metropolitanos. Para a estética, escolhi, junto com os integrantes da linha Jeep Jogos, a modelagem low poly, que significa poucos polígonos, poucas faces, poucos detalhes. A decisão dessa estética vem tanto como uma estratégia de produção, quanto como uma afirmação do artesanal dentro da modelagem digital, como vemos em jogos indies feitos por pequenas equipes, em que Jesper Juhl denomina como Independent Style. Com isso, pudemos fazer oficinas de modelagem dos objetos, que foram acessíveis tanto para pessoas experientes na modelagem, quanto para iniciantes que nunca tinham mexido nessas plataformas. No final da CC, concluímos em grupo um level test dos gráficos e movimentações do jogo. Para pesquisas futuras, pretendo investigar mais a fundo sobre a nossa percepção dentro dos metrôs e trens de São Paulo, assim como dar continuidade para a produção do jogo Baldeação e outros desdobramentos artísticos e científicos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa comunicação. Fico aberto para comentários adicionais depois do vídeo ou entrando em contato comigo. Olá, eu sou Arthur Straub, eu tenho 22 anos e eu sou graduando em Artes Visuais pela Unicamp e eu iniciei minha formação em pesquisa através de uma iniciação científica, que é a iniciação científica que eu apresento nesse vídeo, que tem como tema Argila e Memória na Arte Contemporânea, a partir do trabalho de Celeda Toches e Ana Maria Maiorin. Essa iniciação científica é orientada pela professora doutora Silvia Helena Fregatti, que é professora do Departamento de Artes Visuais da Unicamp, e é uma pesquisa que faz parte do PIBIC 2023-2024 e tem como objetivo pesquisar exatamente a relação entre a argila como material artístico na expressividade poética das artistas pesquisadas com a forma que elas abordam a memória. E para isso a gente pesquisa as relações entre a argila com a temática da memória, entendendo que a escolha desse material pode ser um desesperador da memória e pode trazer essa memória através da forma como se aplica os procedimentos sobre materialidade. O que eu estou querendo dizer
é que, por exemplo, no trabalho de Ana Maria Meolino e Celeda Tosta, a gente verifica que há muita questão da manualidade, do tradicional, há uma ausência da máquina, do industrial. Elas não costumam usar esses elementos, assim, é muito focado no gesto, e como elas trabalham a argila é bem relacionado à mão e o contato com o corpo, tanto que a Celeda Tosta mais tem essa relação performática com a argila, essa relação de realmente tocar a argila, de ver o material, mas assim também Ana Maria Meolino, estudando seus procedimentos, entendendo seus procedimentos, a gente percebe também que é um artista que, mesmo que não trabalhe com a linguagem da performance, com esse material, é um artista que trabalha muito no processo criativo, uma relação muito intimista com o material, uma relação de entender esse material e de se relacionar com ele de uma forma em que seu corpo está em muito contato. E aí, pensando nessa questão do corpo, como o que liga o indivíduo com a argila, com a materialidade, com o barro. Eu trago também um pouco sobre o livro Matéria e Memória, do Henry Bergson, que ele fala muito sobre essa relação do corpo com a rememoração. Então, as percepções que o corpo traz, ele pode criar essa conexão entre o passado e o futuro e fazer a gente lembrar, trazer lembranças através das sensações. Ou seja, ao mexer no barro, ao tocar o barro, ao modelar, ao entrar em contato com a argila, a gente pode, o indivíduo, o artista, acaba entrando em contato com memórias anteriores. E isso influencia no processo criativo. Verificando a biografia de Celeda Tosta e da Ana Maria Meolino, a gente percebe muito essa relação das duas, como a escolha do barro surgiu, assim. As duas são artistas que trabalham muito tempo na área e Ana Maria Meolino e a Celeda Tosta também já exploraram por outras linguagens da gravura e outras formas de pesquisa, assim, mas a argila eu acho que chega muito para falar sobre essas memórias dela, assim. A Ana Maria Meolino, ela fala na obra escolhida para ser analisada por essa pesquisa, assim, que é Aquila, de 2012, que ela realiza para a Documenta 13 de Castro. É uma obra onde ela fala muito sobre essa origem italiana dela, porque a Ana Maria Meolino é uma artista imigrante que vem da Itália no período pós-guerra com sua família. Ela fala, e nesse trabalho aqui lá ela faz várias intervenções dentro da casa do antigo zelador de um parque em Castro, assim, que é onde acontece a Documenta 13, que é um evento de arte internacional. Então ela pega e ocupa esse espaço, e uma dessas ocupações que ela realiza é cobrir todos os móveis, todas as superfícies da casa com formas em argila, que são bem gestuais e focadas nessa repetição, assim, são formas iguais que ela faz várias vezes para fazer um grande número que ela possa cobrir todas essas superfícies. Então ela fala muito dessa relação da argila e desses formatos com a memória que ela tem do tato pela produção de massa italiana, assim, que ela fala que a casa dela, por ser uma família grande, italiana, e quando vinha mais gente, todas as superfícies eram cobertas por massa, assim, para fazer macarrão, especialmente, assim, que ela fala. Então, a gente vê como ela escolhe aquele lugar e ela pega e traz uma memória dela, assim, através da argila e do modelar. E a gente pensa na relação do processo criativo com até chegar nesse momento de escolher, assim, eu vou falar sobre isso. Então, aí por outro lado, a Celeda também, ela tem o trabalho dela dos amassadinhos, que ela chama pessoas ela entrega um pedaço de barro, onde as pessoas apertam, e ela realiza a queima desse pedaço. Então ela pega esse gesto da mão, de amassar e de apertar, e queima eles e faz com várias pessoas, assim, pessoas que estiveram presentes na vida de Celeda, assim. Ela foi professora no Parque Lage, então muitos alunos e professores do Parque Lage. Ela também realiza muitos trabalhos com arte e educação em comunidades como a Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Então esses indivíduos todos, ela acaba capturando isso. E também a gente já sente a relação da memória com essa coisa da captura do gesto pela argila e das pessoas que estiveram presentes na vida dela, mas também
analisando novamente a biografia de Celeida, a gente entende a relação dela com o barro anterior, assim, da infância, porque ela cresceu no Rio de Janeiro, mas boa parte da sua vida ela cresceu em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, e muito dela se fala sobre a relação dela com a terra desde essa época. O trabalho da Celeida Toches talvez seja muito mais focado na argila do que da Ana Maria Merlino. A argila é muito mais presente, o que eu digo, assim, no trabalho. Então ela fala sobre isso, ela fala sobre a importância da argila em seu trabalho, a importância que a terra tem e como isso vem de sua infância. Então, nos Amassadinhos, além de falar sobre sua história como artista e como professora, eu acho que também remonta da onde começou, da onde eu venho, das memórias da fazenda e da relação dela com a terra, assim. Então é isso, a gente entende que no trabalho dessas duas, a pesquisa tem como objetivo entender como no trabalho das duas artistas a relação aparece, assim, se é anterior, se elas escolhem a argila para falar sobre memória, porque elas sentem que é uma materialidade que permite isso, ou se ao escolher a argila como material artístico, a memória acaba surgindo com mais intensidade. E aí a gente decorre nesse raciocínio e tentando entender. Então, em suma, é essa reflexão, assim, entender qual é o momento da argila e da memória nesses trabalhos das duas artistas, Ana Maria Merlino e Celeida Toches. Olá, meu nome é Henrique Gebara, sou graduando da Universidade Estadual de Campinas no curso de Artes Visuais. Sou pesquisador da área de História, Teoria e Crítica da Arte, especificamente na questão do corpo negro dentro das artes visuais. E sou autor do artigo Ressarai, uma arte para recordar, análise da obra de Tiago Santana. Eu começo a escrever esse artigo exatamente quando estou pesquisando iconografia do corpo negro nas artes visuais, e eu me deparo com esse artista Tiago Santana, que é um artista baiano, doutor em comunicação e sociedade na Universidade Federal da Bahia, e que tem essa obra extremamente potente, presente. É um artista muito renomado, vai participar de várias exposições, histórias afro-atlânticas, histórias brasileiras, necro-brasiliana e muitas outras. O que eu acho interessante nas obras do Tiago é exatamente essa questão de como ele tem uma reflexão crítica sobre essa herança colonial e as questões sociais no Brasil. O artigo articula as obras do Tiago com o conceito de necropolítica da Quilino Bebe e também com outros pensadores como Lilian Schwartz, Moacir Anjos, que vão também estar produzindo artigos e pensamentos sobre as obras do Tiago. E eu acho que é exatamente perceber isso, como o Santana cria essa estética que transcende certos estereótipos, né? Desafia certos estereótipos, destacando feridas históricas, né? E uma história de resistência, né, da sociedade, da comunidade afrodescendente no Brasil. No artigo eu vou principalmente estar trabalhando com algumas performances e fotografias do Tiago Santana. Por uma questão de estruturação, eu divido o artigo em dois. O primeiro, o açúcar, que é trabalhando como o Tiago trabalha, né, a materialidade do açúcar nas suas obras, seja do ponto de vista estético-visual, né, essa materialidade cristalina, em pó, branca, mas também essa questão, uma questão muito forte do açúcar, que é ele como produto, né, essa herança, produto de um ciclo econômico escravocrata, e como, da mesma forma como o açúcar faz parte da nossa existência hoje, ainda as outras sequelas, outras consequências do sistema também fazem. E aí, quando ele cobre, seja o corpo, seja o espaço, né? Porque ele, nas séries Refino, enfim, e sobre a capela, ele vai cobrir o corpo do artista, móveis, um espaço, uma capela inteira, ou o livro, né, didático com imagens do Debré, evidenciando só o pé descalço dos escravizados. Ele vai usar dessa massa branca exatamente para simbolizar esse sistema de violência, essa opressão, essa cicatriz colonial que ainda existe na sociedade contemporânea.
Então existe essa potência muito forte ao tratar do açúcar e que dá a ela também uma dualidade na obra do Tiago, que é essa dualidade de como uma coisa tão doce pode carregar uma história e uma ferida tão amarga. No segundo, eu trabalho a questão, o artigo vai se debruçar sobre a questão dos pés descalços. Vou tratar do Ao Rés do Chão, que é uma performance onde ele ocupa um espaço colonial, né, arquiteturalmente colonial, com um grupo de homens negros sem camiseta, descalços, só com calças brancas e os sapatos amarrados no pescoço, remetendo essa imagem pós-abolicionista, né, depois da Lei Áurea, quando as pessoas, os escravizados libertos, vão comprar sapatos, porque era um objeto que os costumes não deixavam que os escravizados usassem sapatos. Então eles vão comprar, só que eles não se acostumam, não calçam direito, eles não usam no pé, eles usam no pescoço, exatamente como algo que mostra essa libertação. Só que exatamente evidencia que é uma libertação que não muda as bases, ela é outorgada e ela não dá nenhuma espécie de mudança ao aparato social para que essas pessoas mudem as suas condições. Então, é uma liberdade descalça, é uma liberdade desamparada de alguma forma. E aí eu acho que é interessante porque os sapatos são contemporâneos. Por mais que essa imagem more, né, do negro descalço, com pouca roupa, more no nosso imaginário desse passado 1800, enfim, os sapatos dá essa colocação de uma atualidade que é muito interessante porque é exatamente esse movimento que a gente percebe nas obras do Tiago Santana, esse movimento de trazer as coisas que parecem tão remotas para essa contemporaneidade para mostrar que na verdade elas não estão no passado, elas ocupam um lugar muito importante hoje em dia e essa importância de relembrar. E é por isso que também eu trago no título do texto essa palavra que ele diz durante a performance lisboneta, que é essa palavra dessa língua de matriz africana proibida no Brasil durante os períodos escravocratas, ressarai, que quer dizer esquecer. Que eu acho que é esse movimento um dos pontos essenciais que eu tenho trabalhado no artigo, que é como a arte do Tiago Santana é uma arte para não se deixar esquecer, porque nunca se pode deixar de lembrar de algo que, na verdade, gera as nossas relações sociais e tem um papel tão importante na sociedade contemporânea. E essa é a relevância, e eu acho que aí mora a relevância da obra e do artista Tiago Santana. Queria agradecer muito ao encontro, por me dar essa oportunidade, aos meus professores, Maria José e Paulo Kiel, que trabalharam comigo nesse período, esses textos. Queria também agradecer ao Tiago, por ser a pessoa que ele é, o artista que ele é. E é isso, convido todos a lerem o artigo na íntegra, né, que foi só um resumo nas publicações dos anais. E é isso, muito obrigado, até mais.